Bom, nós estamos recebendo aqui na rede hoje o Alexandre Costa, que agora mora em Brasília, né? Mas trabalhou muito tempo conosco aqui na rede hoje, é meu filho, né? E ele também é jornalista, formado em publicidade, mas sempre atuou, inclusive, na área de esportes aqui com a nossa equipe, né? Quando a gente fazia na Rádio Módulo, na Rádio Capital, e o Alexandre agora trabalha em Brasília, na diretoria do Conselho Nacional do Café, como na parte da comunicação, e hoje ele está de férias aqui em Patrocínio e nós vamos conversar sobre a situação do Atlético Patrocinense, entre outras coisas, depois do intervalo. Rede hoje no Campeonato Mineiro. Oferecimento: Arte Final Uniformes, Automotiva Pneus, Biotrofe Fertilizantes Organominerais, Grupo Marra, Posto Econômico, São José Laboratórios. Rede hoje no Campeonato Mineiro. É isso aí. Alexandre, um prazer tê-lo aqui, né, no nosso programa, na Rede Hoje. Você que faz parte da Rede Hoje, embora esteja morando em Brasília. Um abraço. Ô Luiz, é sempre muito bom, né, falar com o pessoal de Patrocínio, da minha terra natal. A gente acompanha muito de perto, né, o Clube Atlético Patrocinense. A gente sempre gostou muito do esporte de Patrocínio. E a gente tem um carinho muito grande pelo CAP e a gente acompanha através da Rede Hoje as notícias para a gente comentar um pouquinho desse Campeonato Mineiro que está para começar, né? Uma expectativa muito alta com o time que o Patrocinense está montando, que parece ser um time sólido, né? Um time com bons investimentos, e a expectativa do campeonato de uma maneira geral, de Cruzeiro, Atlético, América, os times do interior e, claro, o Clube Atlético Patrocinense. Levando-se em conta que o próprio Rogério, né, o treinador, está montando o plantel, e o Rogério tem muita experiência, também é muito ligado no Patrocínio, já vai para a 5ª temporada, é cidadão honorário, que às vezes já é um patrocinense, e isso dá um pouco mais de estrutura, então, para o Atlético Patrocinense, inclusive em relação a outras equipes do interior, né? Nós falamos há um mês e meio atrás, né, sobre isso, sobre a possibilidade da diretoria confirmar o Rogério Henrique e, ao confirmar o Rogério Henrique, dar a ele a autonomia do desenho, né, do time, do elenco. E, ao que parece, foi o que aconteceu com a chegada do Ronaldo Correia, que traz uma experiência muito grande. A gente tem muita confiança no Ronaldo, porque ele é um apaixonado, né? Assim como o Tatá trabalhou de forma apaixonada também, abnegada. Mas eu tenho muita confiança porque esse trabalho, iniciando pelo técnico e pelas escolhas dele em atletas, isso fortalece demais. Porque a exemplo do time que está montando, por exemplo, agora, né, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, que procura uma característica específica, que é o que eu tenho visto que o Rogério tem feito. Ele tem buscado jogadores a partir do modo como ele pensa o futebol. E isso fortalece demais o nascedor do elenco, porque ele vai buscar peças em que ele precisa, com as características que ele precisa, e eu acho que o Patrocinense tem boas chances pelos nomes que tá trazendo, pelo currículo desses atletas que o Patrocinense está trazendo. Realmente a expectativa é muito boa. Já teve jogos treino, o time se saiu bem, e ao que parece o Patrocinense vem forte novamente aí para o Campeonato Mineiro. Eu acho assim, Luiz, as últimas campanhas foram até surpreendentes, né? O Patrocinense fez jogos memoráveis, né? Dentro do Independência, dentro do Mineirão, no Pedro Alves do Nascimento. Então, assim, a gente tem ótimas expectativas realmente para o que pode ser aí esse Patrocinense de 2024. Bom, inclusive, o ano passado não fez um bom Campeonato Mineiro, e fez, ao contrário, uma ótima Série D. E chegou, inclusive, nas oitavas de final. Também o que vai acontecendo? Vai dando ao time os doutores antigos falavam de elan, né? Quer dizer, ele vai tendo uma experiência, vai tendo a cada competição diferente que ele participa, não só do Campeonato Mineiro, vai criando uma casca, né? E a equipe com isso vai crescendo também nesses 70 anos que vai completar agora em março. Começa a ser mais conhecida, mais respeitada, né? A gente teve uma época, por exemplo, que o Ipatinga chegou a ir para uma final de Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. O Vila Nova o recorde de público do Mineirão é um Cruzeiro e Vila Nova.
um time, entre aspas, do interior, né, que é colado em Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que para a cidade é muito importante esse crescimento do time. O time faz um marketing muito importante para a cidade. E aí, assim, nessa montagem do elenco e olhando para os campeonatos anteriores, Luiz, no ano de 2023 especificamente, o time não fez uma boa primeira fase, mas dava para ver que o time sobrou quando foi ali para o quadrangular para poder ficar na primeira divisão, que eu acho que era o primeiro objetivo, e penso que, claro, acaba sendo o primeiro objetivo dos times do interior, a exemplo dos times de Patos de Minas, por exemplo. Depois que os times caíram, Luiz, o retorno é muito difícil, voltar para a Série A do campeonato é muito difícil. E o Patrocinense tem conseguido se manter, e aí isso é muito importante, porque tem verbas importantes vindo na primeira divisão. Uma coisa é você vender um patrocínio para uma Série B, por exemplo, do que você vender algo para um módulo A. Então é muito diferente. E assim, eu creio que esse elan, né, que esse peso que o time está ganhando, passa também pelo um trabalho da diretoria em tentar colocar o time em outras competições. Tentar chegar, por exemplo, a uma Copa do Brasil é fundamental. Imagina a gente receber clubes grandes do Brasil aqui, continuar recebendo, né, a exemplo de Cruzeiro e Atlético, mas receber um clube diferente, um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo, enfim, um Grêmio Internacional. Então, esse foco da diretoria talvez seja, né, de conquistar uma vaga na Copa do Brasil, de chegar numa Série D, seja muito importante, além do Campeonato Mineiro, que o time chegando em fases finais do Campeonato Mineiro traz realmente assim, muita visibilidade. Bom, o time vai estrear esta semana, portanto agora na quarta-feira, o jogo vai ser em Patrocínio, à noite, e é um jogo do Sport TV, não da Globo, mas é um jogo também que gera muitas expectativas, até porque o Atlético vai vir sem algumas peças principais, porque está no princípio de pré-temporada também o Galo, e com isso o Patrocinense tem ótimas condições, primeiro que está montando um bom time, né? A gente viu aí pelos jogos treinos, né? Jogos no interior de São Paulo, jogos em Brasília, a gente viu que, lógico que é jogo treino, não dá para falar, né, muita coisa, mas a gente já viu que o time está bem estruturado, então tem chance de ganhar do Atlético? Lógico que tem. E o Rogério Henrique, Luiz, ele monta times muito competitivos. Ele tem um sistema de defesa muito forte, uma saída para o ataque, que acabou, inclusive, ajudando muito a revelar o Ademir, por exemplo. A forma como o time é montado e a velocidade na recuperação e na pressão, na meia pressão, ela é fundamental também. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o time está desenvolvendo aí bons resultados, apesar de serem jogos treino, e vai enfrentar um Atlético que aí eu acho que é uma característica dos times da capital. O calendário é muito apertado para esses times, então, assim, as férias dos times grandes, né, elas começam muito de forma tardia, porque o Campeonato Brasileiro se estende até dezembro. E isso dá aos times do interior essa certa vantagem nas primeiras rodadas. Por isso é muito importante que o Patrocinense jogue para vencer esse jogo e, quem sabe, uma vitória histórica também, e para começar com muita moral. Uma vitória, um resultado positivo diante do Atlético, que hoje é um dos grandes clubes do Brasil na formação de elenco e com investimentos muito importantes, né? Trazendo o Scarpa agora, que possivelmente não estreia contra o Patrocinense, mas eu acho que uma vitória seria muito importante para uma arrancada para o campeonato, dar muita moral. E aí eu acho que tem essa vantagem física sobre os times da capital. Claro que o investimento nem se compara, enfim, a estrutura, né, também dos clubes é muito boa, a estrutura de preparação física, de fisiologia, de nutrição, é uma estrutura muito diferenciada, mas eu creio que o Patrocinense tem chance sim de vencer esse jogo aí contra o Atlético e começar muito bem o campeonato. Ô Enzo, traz o livro aqui, por favor. O Enzo está aqui também, né? Auxiliar. Auxiliar. O Enzo, que já é craque do basquete, uma revelação do basquete brasileiro lá em Brasília,
que no clube Vizinhança, que inclusive revelou grandes nomes para o basquete mundial, e o Enzo está lá nessa, inclusive já é capitão da equipe sub-14, né? Exato, está indo bem lá o Enzo, graças a Deus, e é um bom time, viu? As categorias de base do Vizinhança sempre formam bons times. A gente falou da outra vez, né? Sua cara aqui, para ver quem é o atleta que a gente está falando. E aí, da outra vez nós comentamos, né, sobre o Gui Santos. O Gui Santos estreou no Golden State Warriors. A gente está muito feliz aí com essa caminhada do Vizinhança. Pois é, e sem contar o Oscar, né? O Oscar, que é o grande nome do basquete brasileiro, que foi revelado, foi revelado lá no mesmo clube que o Enzo está. O Enzo é capitão, está bem trozado. Eu queria dizer o seguinte, é que esse livro, né, CAP, a História de uma Paixão Grená, que eu escrevi com muita honra, gastei 7 anos na pesquisa para escrever esse livro. Ele está disponível ainda em físico, né, na categoria física, ele impresso, mas nós vamos fazer uma revisão e atualização, porque ele é escrito até 2018, apenas tem um jogo aqui, que é o jogo contra o Cruzeiro, que foi realizado... A vitória do Patrocinense. A vitória do Patrocinense, que foi o último jogo do Campeonato Mineiro do ano passado, né, de 2022. Ah, tá. E o time, essa história que está aqui, é um fato marcante, o fato mais marcante do CAP, da história, porque é o seguinte: primeiro, o time se manteve na elite, estava com risco de cair, precisava da vitória sobre o Cruzeiro. Segundo, a própria vitória contra o Cruzeiro foi a primeira vez na história um jogo oficial, e a segunda foi no dia 19 de março de 2022, dia que o CAP completava 68 anos. Então foi tudo, aí eu resolvi colocar, já estava fechado esse livro, então eu resolvi colocar essa história também nessa edição. Mas o livro mesmo só conta até 2018, que foi o primeiro ano da primeira divisão, da Elite, depois da volta do time. Então nós vamos atualizar e lançar em e-book, porque aí todo mundo tem condição de comprar, né? E é o seguinte, eu peguei o livro também porque essa capa aqui, que aliás é muito elogiada, foi feita pelo Alexandre Costa, que eu disse no começo, ele é publicitário, né? E muito bacana, viu, Alexandre? Realmente é um livro marcante, né, Luiz? Eu acho que é um registro histórico que ninguém tinha, né? Essas fichas que o senhor fazia ali em cada jogo, né? E a história atrelada à história do senhor com o Clube Atlético Patrocinense é da nossa família, né? Eu me lembro de muito pequeno ainda acompanhar as transmissões e as viagens, sem dúvida nenhuma. Então, assim, isso, eu acho que essa atualização é importante, porque essa história do CAP, a partir, né, de 2019, em que o time volta a ficar em evidência. E aí, assim, reitero, né, que a gente sempre disse, né, Luiz, naquele momento ali na Sociedade Esportiva Patrocinense, que a gente lutava muito contra o fato de algumas diretorias aventureiras quererem resgatar o CAP a qualquer custo. Que, assim, aí trazia jogador de longe, não cumpria com seus compromissos com os jogadores, com as famílias de jogadores, e fazer o esporte a qualquer custo, o futebol a qualquer custo. E, inclusive, era uma diretoria que veio de fora, né? Sem dúvida nenhuma. Passou por vários processos. É bom a gente dizer que é o seguinte, a CEP, a Sociedade Esportiva Patrocinense, não é o Clube Atlético Patrocinense, mas muito confundida. Primeiro que a CEP usou as mesmas cores do CAP, né, o grená e branco, usou a mesma mascote, que foi a águia, né? Então, era chamado de Patrocinense. Por quê? Na realidade, e a diretoria não estava errada nisso, ela queria criar uma identidade com a torcida, porque era o time da cidade, naquele momento o CAP estava parado, então isso ajudou, né? Contribuiu. Mas depois, aquela primeira fase da Sociedade Esportiva Patrocinense, lá em 2010, né? Ela foi muito boa, que vieram grandes nomes e tal, que depois chegaram a jogar aí na Série A do Campeonato Brasileiro, o treinador Sandro Gaúcho. Então era um grande time. Depois, esse time foi assumido por uma equipe de São Paulo. Não é nada contra, porque hoje em dia na SAF está acontecendo isso.
Mas então começou-se o trabalho, começou bem, mas depois começou-se a atrasar salário e tal, e aí veio aquela confusão e a fase que você está falando. Exatamente. Você foi repórter naquela época, né? Sem dúvida. E aí, assim, eu acho que nesse aspecto de tentar manter a chama acesa do Patrocinense, acho que foi válido. E conseguiram, porque a torcida começou... sem dúvida. E aí, assim, a torcida até... em certo momento, a torcida, houve uma ruptura da torcida do Patrocinense e da Sociedade Esportiva Patrocinense. Aí, né? quando o campo voltou, acabou. Aí todo mundo voltou para o Exato. Então, assim, eu acho que esse foco em uma equipe só tem sido importante. E aí, reitero, que a questão da diretoria ser uma diretoria com experiência no futebol, a exemplo do Tatá, que foi um grande atleta do futsal patrocinense, foi campeão mineiro, enfim, foi um grande atleta e posteriormente um grande diretor, que eu acho que passa muito pelo esforço do Tatá e da diretoria, do Marcão, enfim, da diretoria de uma maneira geral, em resgatar o Patrocinense. E aí voltamos ao assunto, né? Começou, aí ela voltou com o Maurício Cunha, a turma dele, sem dúvida, lá em 2016. Exato. Então esse resgate da turma antiga que tinha feito o CAP lá atrás, né? Inclusive o Maurício, né, que tinha sido diretor lá atrás e que tinha ajudado muito o Patrocinense lá atrás, veio com essas pessoas e agora culmina no Ronaldo, que eu acho que fecha com, entre aspas, né, com chave de ouro, reabre esse trabalho do Ronaldo. Foi o presidente em 91, e quando o time disputou a primeira divisão. E o Ronaldo assim, algumas histórias maravilhosas dele no Patrocinense, algumas invasões de campo, que eu acho que agora não vão acontecer, mas assim, de uma pessoa com tanta paixão, que o CAP, nessa invasão de campo fatídica, o CAP foi tão roubado aquele dia, que assim... Tem uma cena muito engraçada, né? Dele invadindo o Douglas, do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro vai jogar aqui em Patrocínio. O Patrocinense foi assaltado naquele jogo, né? E aquele jogo ficou 1-1. E o Ronaldo, o Douglas deu uma entrada violenta num dos jogadores do Patrocinense, que eu não me lembro qual. O Ronaldo sabe. Aí o Ronaldo estava no banco, como presidente na época, né? Que ele é presidente hoje de novo. Aí ele falou com o Douglas: não faz assim, isso é futebol e tal. Aí disse que o Douglas, o Ronaldo ele conta a versão do Ronaldo. O Douglas falou assim: não, eu faço com ele e faço com você também. Meu Deus do céu, mexeu com a pessoa. E o Ronaldo é do estupim bem grande, né? Aí o Ronaldo invadiu o campo, correu atrás do Douglas até no vestiário, né? Com a palavra Douglas, se quiser mandar mensagem para nós. No intervalo daquele jogo, o Ronaldo conta que ele entrou aí ele estava, né? Ele entrou no vestiário e ele não faz isso mais, né? Graças mas a Deus. Que nós éramos todos jovens. Foi em 91, Nossa, 92 Deus isso. Então, quer dizer, aí ele entrou no vestiário e falou: lá é o Cruzeiro, mas aqui é o CAP e acho que ninguém aqui está de calcinha rosa. Então é para entrar. Já pensou se ele fala isso hoje? Né? Eram outros tempos completamente diferentes, mas então assim... histórias do futebol. Não, mas eu digo no sentido assim, que era uma paixão tão grande que eu acho que agora consegue resgatar. E sabe o que eu acho legal? Isso, nas últimas transmissões que vocês fizeram, né? E a gente acompanhando de Brasília, o número de crianças no estádio, assim, muito grande. E esse resgate... eu acho ele tão importante porque isso traz para a cidade, inclusive, um desejo de trazer o Júnior do CAP, em que eu tive o privilégio de fazer parte dos grupos, principalmente sob o comando do Darcelo, que também sempre foi um abnegado pelo futebol em Patrocínio e que revelou, né, da minha geração, atletas fenomenais, como o Rogerinho, como o Teotônio, como o Léo, como o Tacão, o Arlindo, enfim, vários, né? E atletas que jogaram, inclusive, em grandes times, né? Nós tivemos o prazer, alguns atletas como eu, o Fabiano, tivemos o privilégio de treinar com um time profissional e time que tinha jogadores como o Alexandre, que é depois um grande zagueiro, que jogou futebol, que foi revelada na base do CAP. E um excelente atleta, uma excelente pessoa. Daniel, zagueiro. Daniel, um craque, né? Daniel mora em Uberlândia, montou uma empresa até a gente está falando de empresa de lingerie, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que nesse sentido, esse resgate das crianças ali no estádio, enfim, isso é muito importante. E aí volto, né, à história de 2018. A partir dali,
o Patrocinense resgata isso e tomara que tenha essa estrutura para conseguir se manter, que eu acho muito importante para a cidade, Luiz. Eu já te falei sobre isso, assim, o quanto as pessoas em Brasília comentam do futebol, tem muito cruzeirense, muito atleticano, e muitas pessoas conhecendo o CAP. Então, até no meu círculo de amizade de pessoas que não são de Minas Gerais, são de outras localidades do país, as pessoas comentam, eu vi o time da sua cidade, jogou contra o Cruzeiro, jogou contra o Atlético, enfim, isso é muito forte. E assim, até muito, muito interessante, eu reencontrei um grande atleta ainda da Sociedade Esportiva Patrocinense, né, que foi o Rafael Andrade, e a gente congrega na mesma igreja, uma pessoa espetacular, uma família linda. E assim, o quanto essas pessoas que passaram por aqui, Luiz, isso é muito interessante, o quanto essas pessoas gostam de patrocínio. Então isso é muito importante, isso faz a diferença e tomara que essa gestão consiga aí, manter o time na primeira divisão, quem sabe ali chegar numa semifinal, né, beliscar um título, não é nada impossível não. Inclusive, falando de base, né, esse inclusive é o primeiro podcast do Atlético Patrocinense, nesse caso específico do Campeonato Mineiro, porque depois ao longo do campeonato nós vamos fazer alguns podcasts, inclusive com o Alexandre participando lá de Brasília também, mas então a gente aproveita para dar todas as notícias, né? O CAP revelou na última na última terça-feira, na última segunda-feira, no lançamento, o último foi da semana passada, mas mesmo, lançamento do campeonato de base, promovido pelo Maurinho, que é um grande secretário de esportes e tal, e nesse campeonato eu conversei com o Ronaldo Correia, ele já falando da preocupação, essa matéria até já saiu aqui, né, no Esporte Hoje TV, falando da preocupação do CAP em manter a base, porque só contratar jogador de fora, nem recurso para isso o time costuma não ter. Então o CAP esse ano já vai voltar à base, está com um projeto com o Santé de Belo Horizonte, onde o CAP já disputou o Campeonato Mineiro esse ano, Sub-14 e tal, e vai começar agora com Sub-14, Sub-15, Sub-16, até o Sub-20. Então, já tem jogadores, inclusive, no elenco que pertencem ao Atlético Patrocinense, que são Sub-20. Aí, essa matéria já saiu no ar aqui. Nós entrevistamos o Rogério sobre isso, ele falou da importância de ter a base. Nós conversamos com o Ronaldo e o treinador do time vai ser um ex-jogador que não chegou a jogar no CAP, mas foi um grande jogador da Sociedade Esportiva Patrocinense, do time bom, aquele time no começo da década de 2010, então, que é o Irã, que casou sem patrocínio, mudou para cá, né? É irmão do grande jogador Ramalho, que foi campeão da Libertadores pelo São Paulo, foi campeão, jogou aqui em patrocínio o ano passado, né? Então, quer dizer, está formando-se uma base no clube que vai ter aí uma grande oportunidade de não só de jogar de competições, como também de revelar atletas. Luiz, eu acho assim, é a decisão mais acertada da diretoria, porque o abastecimento do time profissional, ele pode vir, claro que não a estrutura toda, porque não dá para montar um time a partir do zero. Nem o Atlético, o Cruzeiro, ninguém consegue. E assim, é uma notícia muito boa, porque patrocínio tem um celeiro de jogador que, assim, de jogadores que brilharam, né? A gente tem agora o mais recente, o Ademir, mas muitos jogadores revelados no Patrocinense, ou que até nem passaram pelo Patrocinense, de patrocínio foram jogar em outros locais. Patrocínio perdeu uma safra, eu consigo falar isso com muita segurança, que é uma safra que a partir dos anos 2000 nós tivemos de um futsal muito forte, a partir de Renan, nós tivemos o Juliano, tivemos o Dedé, o Renato, nós tivemos o Bruno, enfim, era uma estrutura muito boa. O Igor já era um jogador basicamente de futsal, mas os outros jogadores que tinham condição, e era visível a condição desses atletas de fazer parte de elencos profissionais. Então, o que a gente não pode é perder gerações, e eu acho que essa estrutura que o Patrocinense está montando para
conseguir o júnior, e quando lá atrás o time esteve bem, tinha um júnior muito forte. Tanto é que o time do júnior do Patrocinense de 91 e até 94, quando o time esteve, né, 95, quando o time esteve ali bem ainda, tinha um júnior forte e abastecia o time profissional. Imaginar que o Ney, por exemplo, era um jogador, ele não fez uma base no Patrocinense, ele já chegou jogando, inclusive, enfrentando o Ronaldo Fenômeno, enfim. Então são atletas que, se tiverem uma base... Renato Gaúcho teve dificuldade com ele aqui em Patrocínio. O Ney era um craque, né? O Atlético. Foi um excelente jogador e uma excelente pessoa também. O Ney é uma figuraça. Não, e dentro daqueles jogadores, esse elenco que começou lá, a formação dele com o Dr. Bento e com o Laudecir Luque, né, que eram diretorias, inclusive, faziam parte da diretoria, mas eles tomavam decisões separadas. Sem dúvida. Então, depois eles uniam, esse jogador pode ser subprofissional, esse ainda não e tal. E aí, o CAP, como você disse, revelou grandes jogadores como o Paulinho, que foi meio campo do Flamengo, foi volante do Flamengo, começou, e ele foi revelado aqui na base do Atlético Patrocinense, o Paulinho Jaú. Jaú é o nome do pai dele. O Jaú foi um jogador de futebol também. Então, Paulinho, tinha um goleiro que veio do Santos para treinar aqui, que era o Fernando. Fernando, né? Excelente goleiro, né? Foi ele que jogou contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na saída do time, quando o time saiu da primeira divisão, voltou para a segunda divisão. Então, assim, tinha jogadores realmente espetaculares que foram todos formados aqui e deram liga com o time profissional. Sem dúvida nenhuma. Teve uma fase ali, né, em que o Júnior do CAP era imbatível na região, né? Tinha ali a formação com o Fabiano, tinha o Neném na zaga, Domirim, era um time muito forte. O Robson lá na lateral, que o Robson também foi para o Cruzeiro, né, posteriormente, era um jogador muito, muito hábil. Então, assim, era uma formação de um time que realmente tinha um celeiro de jogadores ali e que alguns foram aproveitados, outros não. O Neném depois chegou a jogar no Campeonato Mineiro, em outros campeonatos. O Neném foi um dos destaques do Democrata de Governador Valadares, revelado aqui. O Neném era realmente um excelente zagueiro, tive um privilégio. O Indinho depois. O Indinho, exatamente. O Indinho até assim, jogou em muitos times e chegou a ser cotado para a contratação de times grandes, né? Aí ele não chegou a ser da base do CAP, ele já era da base da Sociedade Esportiva Patrocinense, exatamente. igual o Ademir. E jogou, né, o futebol amador em patrocínio, enfim. Então, é isso que eu estou te falando, que talento a gente tem. Agora, é preciso garimpar esses talentos. Eu acho que o trabalho do Maurinho é muito coeso. O Maurinho, ele... assim, a gente se conhece há muitos anos, inclusive pelo futebol, né? Eu tive também o privilégio de jogar com o Maurinho. E por ter sido atleta, passado por junior, ter jogado muito na região, ele sabe muito bem fazer esse meio campo. E esse meio campo é o que é importante, Luiz. Você trazer uma competição com nível nacional, como ele está fazendo agora, né, nessa última semana. Pensar num campeonato, como ele disse aí, aqui a rede hoje, para o meio do ano, para trazer mais de 100 equipes aqui para patrocínio, porque nisso também o time pode pensar um atleta aqui, outro ali e fortalecer o seu time júnior. Porque é o seguinte, ele começou com a Patro Cup e ela é feita no meio do ano. O torneio de base Pedro Alves do Nascimento tem uma falha que não é bem uma falha, porque sobrou-se aqui o calendário, né, nesse período, mas ele confronta com a Copa São Paulo. Então aí, inclusive você me alertou isso, né, que acaba esvaziando um pouco. Mas mesmo assim, você vê, o Atlético Goianiense participou, o Cruzeiro tem a escolinha dele, então, e outras equipes da região. Mas aí mesmo, porque veio o Gídio, veio lá de Porto Alegre para ver esse torneio que está acontecendo em patrocínio, que é o torneio de base Pedro Alves do Nascimento. Aí você já tira atletas. Agora, pense no meio do ano, que todo mês de julho já começou há 2 anos e está fazendo o maior sucesso a Patro Cup, que é outra. Aí já é um grande campeonato que, inclusive, aí tem Corinthians, tem
os times paranaenses, times de Goiás, então, né? Eu penso assim, competir com a Copinha, ou seja, produzir um campeonato, promover um campeonato durante a Copinha, pode ser até categorias diferentes. O problema é que as diretorias, elas precisam focar, ou vai para a Copinha ou vem para outros campeonatos. Então, nesse sentido, e eu acho que está certo lançar essa pedra fundamental neste momento para nascer essa possibilidade, mas tentar sair um pouquinho do calendário da Copinha por causa disso, porque os clubes não têm estrutura para mandar um elenco, mesmo que sejam categorias diferentes, mandar um elenco para São Paulo, ficar lá um mês, é caro isso, e mandar um elenco para Patrocínio Minas Gerais, enfim. Então, esse calendário vai ser importante. E aí, Luiz, eu resgato aqui a memória que era muito interessante isso, e eu acho que a Secretaria Municipal de Esportes pode partir para isso, promover um campeonato forte, como era o Pedro Alves do Nascimento. Nós tivemos aqui campeonatos épicos, né? E também foi times épicos. Surgiram essas revelações. Exatamente, é aí que está a questão. Então, assim, a gente tinha Madureira muito forte, a gente tinha União muito forte, todos os times do Seu Zé, né, eram times Colorado, né? Muito forte, tinha lá em cima o Flamenguinho, os times do Ismael, enfim. Essa competição interna de patrocínio, ela é importante porque você faz a primeira peneira. Dali você tirou alguns atletas que podem fazer a composição do time do Clube Atlético Patrocinense e a partir daí jogar outros campeonatos. E aí, a minha opinião, que no ano que vem a estrutura da equipe, da diretoria, deve ser participar da Copa São Paulo, porque aí tem visibilidade, ali tem uma possibilidade de se enxergar inclusive outros atletas. Vou te dar um exemplo, eu acompanhei com o Luiz Felipe, o meu filho mais velho, acho que o Enzo também estava conosco, o jogo do Cruzeiro contra o Nova Mutum do Mato Grosso. O Nova Mutum tem um elenco, Luiz, ele foi desclassificado pela Portuguesa, que foi desclassificada pelo Cruzeiro agora. O Nova Mutum tem um trio de meio campo e ataque que poucas vezes eu vi um time júnior ter, de muita habilidade, de muita organização. Então é isso que eu acho que as equipes precisam fazer, ter esse olhar para essas equipes do interior, que muitas vezes não tem essa condição e que a Copinha é a grande vitrine. Então reitero que o Maurinho conseguindo organizar essa competição no meio do ano, fora do calendário da Copinha, vai render bons frutos e o Patrocinense vai conseguir assim voltar a revelar jogadores não só para o Patrocinense. E imagina, Luiz, você revela um jogador de alto nível, o dinheiro que entra, você consegue transformar isso no clube profissional de uma forma, pode até transformar a realidade do clube, né? Porque o CAP inclusive já tem autorização do Conselho para virar SAF. Então, a partir disso, o time já tem está negociando algumas coisas, e isso vai acontecer aos poucos, mas o Júnior, a base do Atlético Patrocinense já vai ser formada. E, inclusive, nessa matéria que saiu nesta semana, que está antecipando aí o Campeonato Mineiro, nós conversamos com o Ronaldo sobre essa questão da base, e ele falando o seguinte, que aqui na região, por exemplo, tem a Copa Amapá, que é feita por quase sempre profissionais, né? E não aceitaram o Júnior do Atlético Patrocinense jogar por causa da estrutura do CAP. Sim. Então, quer dizer, já tem, você vê que aí já é um respeito, né? Então, é nisso que a gente está falando. Quer dizer, todo mundo trabalhando não em prol do campeonato, de uma competição, mas em prol de uma base toda, né, que envolve o Campeonato Mineiro, envolve o Júnior, envolve, como você está dizendo, o CAP pode participar da Copa São Paulo. Esse ano o Ronaldo deu ao Rogério Henrique todas as condições para que ele faça a contratação do elenco que ele acha que deve, para fazer um time, para depois conseguir uma vaga na Copa do Brasil. E o CAP também não está descartado o Campeonato Brasileiro da Série D, porque a gente não entende, né? O time chegou nas oitavas de final e não pode disputar o campeonato se não for convidado, já que ele tem que estar na estrutura entre os 4 melhores do campeonato.
No ano, inclusive, passado, o time participou através de uma desistência. Mas eu acho que o clube que conseguiu chegar a uma classificação das oitavas e foi por muito pouco que não passou para as quartas de final, eu acho que o clube deveria participar. E se o Clube Atlético Patrocinense conseguir participar da Série D, Luiz, eu acho que é fundamental para ter calendário. Aí você ganha um poder de negociação com o atleta, você ganha uma força maior, porque você passam os 3 meses de Campeonato Mineiro, acabou o Campeonato Mineiro, e você não tem mais calendário, isso é muito ruim. Bom, voltando só um pouquinho na questão do Júnior, vivi essa experiência e eu acho que é muito importante que o atleta do Júnior esteja já envolvido com o atleta profissional, com a estrutura profissional, que foi o que alguns de nós vivemos. Enquanto a gente jogava no Júnior do CAP, a gente fazia parte ali do treinamento, da administração ali da organização do treinador. Então o treinador ia palestrar, ele ia falar sobre desenho tático da equipe, a gente acompanhava, e isso fez com que assim, a gente crescesse muito de produção, e aqueles atletas que posteriormente passaram a fazer parte do CAP, por exemplo o Rogerinho, que assumiu a posição de titular e arrebentou no campeonato, e assim, porque o Rogério realmente era muito diferenciado, mas a gente já vivia aquela experiência, aquela conversa, aquela resenha com o jogador profissional. Tá aqui, então eu acho muito importante isso. Chegou a jogar no futebol sueco, né? Sueco e tal. O Rogério então ele jogou no América contra o Cruzeiro. No América Mineiro foi muito bem no América, foi. Então ele jogou contra o Cruzeiro. O Ademir. Então, o Teotônio rodou alguns clubes, né? Aí era um craque também. O Marcelo Fernandes também era um craque, foi do Júnior e foi um dos maiores craques do CAP. O Paulinho, né, que a gente falava, o Paulinho Jaú, que depois voltou, né? Jogou na CEP também, jogou. Né? O Paulinho, então, Paulinho é uma figura. Tem até uma foto assim, de vocês aqui, né? Tem. Você, eu, Léo, o Rogerinho e o Teotônio. E tá no livro também eu tive o prazer de ser artilheiro do Pedro Alves do Nascimento, né, em uma das edições, mas eu não tinha nível para jogar no Patrocinense, não, foi um acaso. Mas então mas realmente, Luiz, assim, foi uma geração muito boa. Mando um abraço para todas as pessoas todos os atletas que jogaram comigo, tanto no Clube Atlético Patrocinense quanto no PTC, nos clubes da região, no Madureira, né? A gente perdeu o Amir recentemente. Amir Cunha, tive um prazer, assim, ele tinha um carinho muito grande com o Madureira, conduzia o Madureira, e o Madureira foi um clube de muita expressão, né? Aliás, enfrentei algumas vezes o Maurinho, né? Nós tivemos aqui épocas, por exemplo, do União e Madureira, do futebol amador, onde teve uma época que foi Operário, Ferroviário. Não, o Ferroviário foi com o Vila Novense, Vila e Ferroviário, que era um grande clássico. Entendi. Depois o Amador, União e Madureira, que foi uma... Nossa, era uma disputa, né? A gente tá falando aqui de amador, mas amador, né? Não, e o nível era muito alto, né? Muito alto, então, jogos muito bons. Então, aí vem lá aí antes disso, né? Aí já é mais antes da gente, né? O Ipiranga, o Flamengo, que era o time do velho Didino, que foi a base de tudo, inclusive do CAP, esse Flamengo do velho Didino e Ipiranga aqui de patrocínio, que aliás o CAP nasceu lá dentro do Dona Lustosa, nesses torneios internos lá. Então é muito importante o pessoal saber da história. Essa é uma outra situação que não se pode desprezar, é o futebol amador, porque muitas vezes o atleta ele não vai para o time júnior, ele é tão talentoso que aos 15, 16, 17 o pessoal do futebol amador tem um olho muito bom para isso. E aí eles começam ali, dar um dinheirinho pro atleta que vai jogar um futebol amador, e surge ali excelentes jogadores. Então, assim, esse olhar, inclusive para São João da Serra Negra, para Guimarães, que saíram atletas muito bons de lá também, Serra do Salitre, nas cidades da região, né? Coromandel, Iraí de Minas. Aliás, um abraço pro Enéas, né, que acompanha a gente aqui. O Enéas, que é do time do CAP de 86,
o Enéas, eu não vi 87, jogar, 88. Era muito bom, né? Era bom demais. O Enéas, o Jair, né? Que sempre acompanha a gente lá. O Gulina era lá de dentro de casa. Né? O Gulina era amigo de gente boníssima, né? Gulina, o Jairo, e tem muita gente aí que o Mário, que era zagueiro, né? Muita gente aí que acompanha a rede hoje, que tem um grupo específico, tem um CAP resenha boa e o CAP histórico. E é só de ex-atletas do CAP que moram em todos os lugares do Brasil e eles nos acompanham aí. Muito legal. O Gilmar, o João Martins, o João Henrique, né? O João Henrique era muito bom também. O Newton Santos. O Patrocinense time com Paulo Alan era um craque. Niquinha. Nossa, o Niquinha é muito... Niquinha é uma figuraça, né? Niquinha é resenha. Niquinha é resenha com força. Um abraço para todos esses atletas aí, os que eu tive o privilégio, né, de fazer parte aí dos grupos do Patrocinense, que assim foram muito marcantes, aqueles elencos ali, Luiz, e aí vinculados ao futebol amador, porque muitas vezes a gente estava jogando pelo Patrocinense, aí terminava, não tinha campeonato, a gente ia jogar futebol amador, aí terminava ali, a gente ia jogar um futsal, enfim, e dali muitos atletas de muito talento. Alguns passaram, Claudinho, eu me lembro do Claudinho no Madureira, ele fez alguns 3, 4 campeonatos seguidos assim do futebol amador, mas assim de altíssimo nível, jogador com todas as condições. Se for entrar nessa seara, o Cláudio Brito, né? O Newton Santos, aí nem tem Newton muita Santos, gente. Realmente. O futsal do PTC, por exemplo, foi brincadeira. Não, realmente. E eu até tenho intenção de escrever um livro sobre a história do amador e nessa história entrar o PTC também. E indico que você traga assim, alguns atletas, né? Tanto do futebol amador quanto outros atletas que passaram pelo Patrocinense, porque realmente tem histórias interessantíssimas aí do futebol amador e do futebol profissional. Alexandre, qual é a sua expectativa aí para o campeonato desse ano aí, o Campeonato Mineiro? Olha, Luiz, eu acho que o Cruzeiro volta a ser competitivo. Eu consegui ao final da temporada passada entender um pouco da cabeça do Ronaldo aí, porque realmente as dívidas do Cruzeiro eram astronômicas. O clube estava quebrado, na verdade, né? Estava falido. Não, ia fechar. E ao estar falido, ia ter que passar por um processo de mudança de nome, enfim. Eu acho que esse resgate do Ronaldo ele foi fundamental, né? Junto com o Pedrinho, dos supermercados BH, enfim. Tudo que a gente conhece. E aí, agora, eu vejo o Cruzeiro voltando um pouco a ser competitivo perante o Atlético. Porque a diferença estava gigantesca. E eu acho que agora, com essa formação do elenco, se o Cruzeiro contratar, por exemplo, o Douglas Costa, eu acho que muda muito de patamar o nível do time e volta a disputar de igual para igual com o América e com o Atlético. Acho que o América perdeu uma grande oportunidade no ano passado de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que subiu o salto um pouquinho, viu, Luiz? Assim, ao ter bons resultados contra o Cruzeiro, principalmente, acho que o América, assim, acho que vacilou ali no meio do campeonato, se perdeu. Na realidade, o América tinha um pensamento de estrutura de médio porte. Exato. E começou a pensar em grande porte sem ter a condição ainda de... E achou que era suficiente para se manter na Série A. E a Série A do Campeonato Brasileiro é muito difícil. Ele até é um exemplo disso, né? Eu tenho visto... exatamente. Eu tenho visto aí muitos comentários da imprensa argentina, aliás, da imprensa de uma maneira geral. Recentemente o Soares deu uma entrevista nos Estados Unidos dizendo do alto nível do futebol brasileiro, no sentido de competitividade. Então, assim, o que eu digo é que não dá para entrar de qualquer maneira. Vejo o Atlético se reforçando muito bem. Então, esse Campeonato Mineiro, Luiz, vai ser de altíssimo nível. O Atlético está... O Atlético montando um grande time. Porque já é SAF, já tem uma estrutura. Tem estrutura de grande time. Sem dúvida. Então, a expectativa, voltando à pergunta que você me fez, é de um campeonato forte, de um campeonato em que os clubes do interior vão ter que se redobrar para ficar na primeira divisão. A maioria já é SAF? Exato. Mas isso eleva o padrão, o nível de exigência, e eu acho que quem ganha é o futebol. Uma coisa que eu acho que a gente precisa evoluir, né,
volto a falar sobre isso, é sobre a nossa arbitragem. Acho que o Brasil precisa evoluir na questão da arbitragem, precisa profissionalizar urgentemente a arbitragem. O Campeonato Mineiro do ano passado, estou dizendo isso porque houve muitos erros de arbitragem, e aí esses erros de arbitragem geralmente prejudicam demais o time do interior. E aí essa é pauta para outro momento, mas eu digo que a expectativa do Campeonato Mineiro é muito boa, com Cruzeiro e Atlético acima dos outros times, a América num patamar um pouco mais baixo e os clubes do interior aí disputando. E eu destaco aí o Atlético com essa boa estrutura, alguns outros times também com estrutura de SAF, mas eu acho que a briga vai ser de gente grande ali, principalmente pelos times do interior. É isso aí, rapaziada. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência sempre aqui, a Rede Hoje. Recebemos o Alexandre Costa nesse podcast de hoje. Na quarta-feira começa o Campeonato Mineiro e você vai ter toda a cobertura aqui na Rede Hoje. Um grande abraço para você e até a próxima edição. Rede Hoje no Campeonato. O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades, entregando as melhores bebidas para você apreciar, assistindo ao seu time do coração. Grupo Marra, seu revendedor autorizado Heineken. Os fertilizantes organominerais da Biotrof tornam o manejo da sua lavoura mais sustentável. Biotrof combina fontes minerais com a adição de matéria orgânica, o que melhora o solo, com propriedades físicas, químicas e biológicas. Biotrof cria condições ideais para o desenvolvimento das mais diferentes culturas. Assim, Biotrof contribui para maior produtividade e lucratividade. Biotrof, desenvolvimento da vida através do alimento. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, porque ela é revendedora, autorizada para alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo, e sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus, Avenida Faria Pereira, 4086, telefone 831-3366, Patrocínio. Automotiva Pneus, uma empresa fazendo amigos. A Arte Final produz uniformes esportivos em sublimação digital. Mais conforto e qualidade para sua equipe. Melhor preço para você. Arte Final Uniformes. O São José Laboratório tem mais de 4 décadas de confiança da população com resultados confiáveis, personalizados e eficientes. Toda a gama de exames laboratoriais e de prevenção com tecnologia avançada e profissionais capacitados. São José Laboratório. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade.